Em 2019, tivemos a seguinte manchete: reconhecimento facial falha e mulher é detida por engano. Sistema implantado pela polícia em Copacabana confunde moradora do bairro com foragida. Em 2021, mais uma manchete: uma ONG interrompeu o cadastro biométrico dos seus beneficiários graças à intensa ação de ativistas na internet. E nesse exato momento, instituições e pesquisadores do mundo inteiro estão assinando uma carta aberta para o banimento global de tecnologias de reconhecimento facial, entre outras biometrias. Talvez você nunca tenha pensado que a sua face tem tanto valor, mas nesse vídeo eu quero te mostrar que você precisa estar muito atento a tecnologias que tentam explorar esse rostinho tão valioso que é o seu. Se preocupar com sistemas de reconhecimento facial, como eu já recebi em um tweet, parece coisa tirada direto da ficção, parece uma preocupação de outro mundo, mas acredita que não é, tá? Então eu posso chegar aqui e te falar que a China está usando esse tipo de sistema para rastrear minorias muçulmanas. Eu posso também te dizer que 1 em cada 4 agências de polícia nos Estados Unidos possuem sistemas de reconhecimento facial. E acreditem, eles usam bastante. E eu posso até te dizer que nos Estados Unidos e em vários países da Europa já estão pensando em banir nacionalmente a tecnologia de reconhecimento facial. E algumas regiões específicas nesses países já efetivaram o banimento. E aí você pode olhar para mim e dizer: e daí? O que eu, aqui no Brasil, tenho a ver com isso? Eu tenho muitas outras coisas para me preocupar nesse momento. E nesse vídeo eu quero te mostrar que, apesar das discussões sobre isso estarem muito jovens aqui no Brasil, o problema já é maduro o suficiente para que a gente fique atento. O uso desses tipos de sistemas aqui no Brasil tem aumentado muito nos últimos anos. E a gente vai explorar diferentes contextos ao longo desse vídeo, mas eu quero começar pelo mais importante e o que mais impacta a sociedade, que é o contexto de vigilância pública. Literalmente, quando algum governo ou alguma instituição pública usa dessas tecnologias de vigilância para garantir a segurança, da população. Os casos mais conhecidos é, por exemplo, o projeto Cidade Segura, lá em Campinas, que instalou cerca de 500 câmeras na cidade, tanto para monitorar pessoas como também placas de carro, que é um par muito comum em sistemas de vigilância, por causa da segurança do trânsito e segurança dos transeuntes, daqueles que estão passando ali naquela região. Dentre os estados e cidades que primeiro adotaram essa tecnologia, tem também Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, que foram cidades que decidiram implantar sistemas de vigilância para monitorar eventos de grandes aglomerações, regiões onde passa muita gente. Essas coisas que a gente nem sabe mais o que é, tipo carnaval, aliás, saudades imensas do carnaval. Mas essas cidades que têm essas grandes concentrações de pessoas resolveram adotar sistemas de vigilância nesse contexto de segurança pública. E foi exatamente no saudoso e distante carnaval que aconteceu um dos maiores casos de sucesso de sistemas de vigilância. Um homem que era procurado por assassinato foi detectado pelas câmeras de vigilância pulando carnaval em Salvador. E ele de fato era procurado e culpado por assassinato, então foi um caso de sucesso da tecnologia. E essa é a principal justificativa para usar sistemas de vigilância, aquele velho trade-off entre segurança e privacidade. Nesse caso, você abre mão da sua privacidade, afinal vão ter câmeras te vigiando o tempo inteiro, seja você culpado ou inocente, Mas você tem aquela suposta garantia de segurança, já que assassinos e outros criminosos vão ser, entre aspas, facilmente capturados na multidão. O que a gente vai ver que está longe de ser o caso. A verdade é que esses tipos de sistemas são muito menos efetivos do que se faz acreditar. Um artigo que vale a pena vocês darem uma lida depois foi feito pela Rede de Observatórios de Segurança. E lá eles comentam como os sistemas de reconhecimento facial, pelo menos os implantados aqui no Brasil, eles têm uma taxa de falso positivo muito alta. E o falso positivo é basicamente o sistema gerar um alerta e não ser nada, ser um alerta falso. Tipo, encontrei um criminoso. E na verdade era só uma pessoa que se parece, E eles analisaram um sistema que foi aplicado em Feira de Santana, na micareta de Feira de Santana, onde o sistema emitiu 903 alertas
dos quais só 15 resultaram em prisões. Mais de 96% foram alarmes falsos. E um alarme falso, muitas vezes, no caso do policial que está ali recebendo aqueles alertas, significa que o policial vai ter que ir até a pessoa confirmar se ela é a pessoa procurada ou não. E nos casos que são alarmes falsos, isso vai causar, no mínimo, um constrangimento para as pessoas inocentes que foram indevidamente abordadas pela polícia, né? E, no máximo, pode causar uma violação de direitos humanos para aquela pessoa que não deve nada à justiça, né? E isso acontece. Porque imagina, um sistema de vigilância atuando no carnaval, com bebida e uma abordagem policial indevida, você acha que essa é a receita de sucesso para a aplicação de um sistema? Não é, né? Um outro caso muito notório, e nesse caso não foi um caso de sucesso, né? Foi do sistema de vigilância que eu trouxe lá no início do vídeo, que estava em Copacabana. E no segundo dia de atuação do sistema, uma mulher inocente foi detida porque, e agora presta atenção, ela foi confundida com a criminosa que já estava presa há 4 anos. Uma mulher foi injustamente detida porque alguém não atualizou o banco de dados de mandados de prisão. E talvez você conheça, se não conhece, eu tenho a honra de ser a pessoa que vai te apresentar o icônico estudo da Joy Buolamwini. Ela fez o #GenderShades, um estudo que ficou muito na mídia, porque mostrava que esses sistemas, tanto de detecção facial, que é o sistema que encontra uma face na imagem, quanto os sistemas de reconhecimento facial, que é o ato de detectar quem é a pessoa, a dona daquela face, ambos esses sistemas tendem a errar muito mais a identificação e a detecção de pessoas negras, principalmente mulheres negras. Então, as falhas desses sistemas, que a gente já falou que pode causar um constrangimento de uma abordagem indevida ou uma violação de direitos humanos quando você prende injustamente uma pessoa inocente, esses sistemas eles vão errar mais com uma população que já é vulnerável na nossa sociedade. Ainda falando da Joy, eu vou deixar aqui uma super recomendação para você, que é o Coded Bias. I tested facial analysis systems. What does it mean to be in a society where artificial intelligence is governing liberties? Um documentário que acompanha não só o trabalho da Joy, que hoje pesquisa e milita contra o uso de sistemas de reconhecimento facial, como eles também acompanham a situação do Reino Unido, que está muito próximo de banir nacionalmente a tecnologia, graças ao trabalho de entidades como o Big Brother Watch. Agora, voltando para o artigo lá dos observatórios de segurança, eles também mencionam uma coisa muito importante, que é o uso desses sistemas de reconhecimento facial para sistematizar um comportamento que já é super danoso na nossa sociedade, que é a perseguição da população negra e periférica. Eles analisaram as prisões que aconteceram no ano de 2019 por conta de alertas de algum sistema de reconhecimento facial. E se você tivesse que chutar, qual que era o perfil médio das pessoas que eram presas e dos crimes que elas cometiam, o que você chutaria? Talvez não seja uma surpresa se eu te disser que a maioria esmagadora eram homens jovens negros, muitos deles da periferia, que foram presos por roubos, furtos ou tráfico de drogas. E aí vale a pena a gente pensar como esses sistemas não são sistemas de flagrantes, tá? Eles são sistemas que algum ser humano, algum agente da polícia vai entrar ali com os mandados de busca, mandados de prisão, e o sistema vai só procurar essas pessoas na multidão. Então ele não está mantendo a gente seguro no sentido de detectar crimes efetivamente, mas de encontrar pessoas que a polícia registra como pessoas procuradas. É só para a gente afastar essa ideia de que, introduzindo o sistema de reconhecimento facial, a gente vai introduzir mais imparcialidade, porque é uma IA e não uma pessoa. Na verdade, não. Primeiro que isso é a sistematização só de uma parte do processo, que é encontrar as pessoas. Então, todos os vieses que já existem na hora de ditar quem que é criminoso ou não, vão continuar existindo. E segundo, que esses sistemas de reconhecimento facial são treinados para reconhecer pessoas com a mesma habilidade que humanos têm de reconhecer pessoas.
Então, os mesmos vieses, as mesmas dificuldades acabam sendo embarcadas também nesses sistemas. Então, não, a gente não está inserindo mais imparcialidade. A gente está só automatizando e sistematizando o que seres humanos já fazem e que a gente sabe que é muito falho. Entrando no caso agora da vigilância privada, né? Porque a gente falou de vigilância pública, que é quando tem uma instituição pública por trás. Mas se a gente pensar em lugares que são de circulação pública, mas são de entidades privadas, como é o caso de shoppings, por exemplo, essas entidades privadas, elas também têm interesse de introduzir sistemas de reconhecimento facial. Só que tem um artigo muito bom que eu vou deixar linkado aqui. Ele tá em inglês, mas você consegue facilmente passar no Google Tradutor. Esse artigo fala que chega a ser ilegítimo que entidades privadas processem dados sensíveis, que é a assinatura da face, né, usada nesse tipo de sistemas, sem a autorização de todo mundo que circula naquele ambiente, o que é completamente inviável, né? Porque nesse caso não é um problema de segurança pública, é um problema de segurança privada. Então a justificativa não é forte o suficiente para permitir a quebra da privacidade das pessoas sem o consentimento. Mas a gente ainda precisa aguardar que a autoridade reguladora responsável pela LGPD faça uma legislação a esse respeito. Por enquanto, nada impede que a vigilância privada aconteça. Mas, assumindo que a Autoridade de Proteção de Dados faça o seu trabalho, a maior preocupação que a gente teria nesse sentido são iniciativas público-privadas, parcerias, onde você teria a justificativa de segurança pública, mas você teria uma empresa privada fazendo o tratamento e processamento desses dados. E como eu falei no início do vídeo, várias cidades do Brasil já usam esses sistemas, muitas em caráter experimental, mas isso tem se ampliado cada vez mais. Tem muitos estados, inclusive Minas Gerais, muitos estados no Nordeste, que estão planejando num futuro próximo colocar essas tecnologias em ação, com todos esses problemas que a gente mencionou aqui. Vieses do reconhecimento, vieses que você vai manter e vai sistematizar. Com tudo isso que a gente falou, o país ainda está caminhando para ampliar cada vez mais o uso desses sistemas. Por isso, existe essa carta aberta, onde brasileiros também se posicionaram abertamente, também assinaram pelo banimento da tecnologia. Essa carta aberta, que você pode ler, o link vai estar aqui na descrição, ela fala não só de sistemas de reconhecimento de face, mas qualquer tipo de sistema de vigilância que use biometrias. E se você não sabe o que é uma biometria, imagina que é qualquer coisa que possa ajudar a te identificar. Então, sua voz, seu jeito de andar, características físicas. A gente já falou amplamente desse assunto em outro vídeo aqui no canal. Biometria, ela vem da junção de duas palavras, né? Que é bio mais metria, que é basicamente o estudo das pessoas. E não engloba... Medidas das pessoas. Exato. A ideia principal dessa carta é evitar que se torne comum, se torne aceitável o que já vem acontecendo no mundo inteiro. A perseguição de pessoas, como está acontecendo na China, o autoritarismo excessivo, como aconteceu em muitos países, como foi o caso gritante dos Estados Unidos, com o movimento Black Lives Matter, onde eles estavam vigiando pessoas que simplesmente estavam exercendo o seu direito de protestar. Esses são só alguns dos usos abusivos dessa tecnologia. Isso porque a gente não consegue nem prever o que mais pode acontecer se a gente normalizar e acatar a implantação desses sistemas pelo Brasil. Pelo Brasil e pelo mundo, né? Em 10 minutos de vídeo, não dá nem para tocar na superfície desse problema. E eu ouso dizer que em 1h30 do Coded Bias, o documentário que eu recomendei aqui, também não é suficiente, tá? Tem muito problema associado a sistemas de vigilância, seja público, seja privado, sejam sistemas de cadastro de pessoas, como eu falei na introdução do vídeo, daquela ONG que queria cadastrar seus usuários. A gente nem falou do problemão que é o vazamento de dados biométricos, a gente não falou do problema da falta de transparência quando entidades privadas passam a processar esses dados. Então, como é que eles são armazenados, como é que eles são processados, para que aplicação esses dados vão ser usados. Tudo isso envolve consentimento, tudo isso envolve consequências, envolve a nossa privacidade e, sinceramente, nem todo o tempo do mundo seria suficiente para a gente conceber
todos os possíveis problemas da implantação dessa tecnologia. Aí vai mudar o quadro, eu não sei como é que o Rony vai fazer. Mudou tudo. O Rony é incrível. Você viu que ela tá puxando seu saco, né, Rony? E é justamente porque 10 minutos de vídeo não é suficiente que a gente decidiu trazer vocês mais pra perto da gente. Tadã! Exatamente. A gente criou um canal no Discord junto com o Lucas Latari, do Universo Indiscreto, Opa! para entusiastas de tecnologia, pessoas que trabalham com tecnologia, ou... Se você só quiser se manter informado, né? Exato. A ideia é que a gente tenha um canal tanto para falar da parte técnica quanto também para lembrar o impacto social dessas tecnologias. Dá uma conferida lá. Sim, então, ó, clica aqui, ó, entra lá no nosso canalzinho, se apresente, interaja com todo mundo, que a gente sempre vai estar lá para trocar uma ideia. E talvez você perceba, assim, que a partir de agora a gente não só vai querer trazer você mais para perto, como a gente também vai dar um tapa aqui no trabalho do Peixe Babel no YouTube, graças a profissionais maravilhosos e graças a você que apoia a gente. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Você apoiando ou não, você tá convidado para o nosso Discord. Mas, se você quiser ajudar a gente, você também pode apoiar. Porque com seu apoio, a gente já conseguiu fazer várias coisas aqui. Exato. Uma delas é essa revitalizada no canal, graças ao Léo do Mimimídias. Léo, Maravilhoso. Beijão, você fez um excelente trabalho aqui com a gente. A gente tá com logo nova, a gente tá com abertura nova, a gente tá... É uma nova cara do Peixe Babel, para que a nossa identidade comunique esse nosso interesse de trazer diversidade e inclusão aqui pro canal. E o que mais que teve de diferente? Também vocês vão reparar que a edição tá bem melhor, bem mais bonitinha, organizada. Porque tem um cara maravilhoso, que é um dos amores da nossa vida, o Rony, que edita pro Castro Brothers. Rony Pedra, se você não conhece, tem que conhecer, segue ele nas redes sociais, ele monta computadores de regata branca. Lindo. E ele também foi graças ao apoio de vocês que a gente está conseguindo trazer para dar esse tapinha no visual aqui do canal. Então, se você quiser apoiar a gente está preparando vários... não diria que são prêmios, mas vários tokens de agradecimento pelo seu apoio. A gente tá preparando canecas, bottoms, tudo para te lembrar que a gente é muito grata pelo seu apoio. Então, dá uma olhada no PicPay, dá uma olhada no Catarse, dá uma olhada no plano de membros aqui do próprio YouTube. E se o seu coração quiser, você pode apoiar a gente em qualquer uma dessas plataformas ou fazendo uma doação no Pix do canal, porque a gente tá moderna, a gente tem Pix agora. Qual que é o endereço? pixfestival@gmail.com. Para você que não pode fazer um apoio recorrente, né, mas quiser dar uma doaçãozinha aí pra gente poder, né, conseguir manter a divulgação científica aqui sempre bem e com excelente qualidade. Eu espero que a gente continue fazendo jus tanto ao seu investimento de tempo, quanto se você apoia a gente financeiramente, vocês vão ver que a gente vai valorizar cada vez mais essa comunidade, que é a base do trabalho que a gente faz. Fica ligado aqui no fechamento do vídeo, que tá com créditos agora. O Léo é uma pessoa incrível, tá? Perfeito. E eu espero que a gente continue juntos nessa jornada aqui no YouTube e também no Discord agora. Vejo vocês por lá. Um beijão. Falou!